tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 24 de maio de 2017. É uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 4.128. Ele tem 6 páginas, 70 logias e 15 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é convergência de mega-interesses da especialidade para a reurbanologia. E esse verbete foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. Professora Dulce Dal, graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Administração e Educação, brasileira, natural de Manaus, Amazonas, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 1999, autora dos livros Autoconsciência e Multidimensionalidade, de 2005, e Vontade e Consciência Inteira, 2014. Tenepsista desde março de 2000. Epicom desde 2014. Obrigada. Agora, aqui na definologia, a convergência de mega-interesses é a união evolutiva de esforços em torno de causa, assunto ou objetivo comum, considerado importante, útil, vantajoso ou prioritário, notadamente para o cumprimento da Max Proexis policármica dos intermissivistas, homens e mulheres, segundo princípios cosmoéticos, em consonância com a Reurbex planetária. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da união de esforços evolutivos, a conciliação dos holopensenes, o mater pensene das instituições conscienciocêntricas, a ortopensenidade enquanto fulcro propulsor dos empreendimentos evolutivos. E aqui na fatologia, as priorizações de interesses grupais cosmoéticos, a confluência dos interesses pessoais evolutivos, o olhar da intercompreensão, o olhar da megafraternidade, a automundividência reurbanológica, o ativismo interassistencial, as especialidades das ICs compondo o cardápio conscienciocêntrico em prol da Max Proexis grupal. A sincronização coletiva favorecendo o êxito do projeto comum. A valorização das raias conscienciocêntricas. A dissipação de focos de interesses personalistas. A ajuda humanitária. As organizações internacionais trabalhando conjuntamente para assistência em situações de desastre ou conflito. Os interesses e intenções definindo o patamar cosmoético dos grupos evolutivos, impondo os limites da assistência extrafísica. A reeducação para a omnicooperação. Os esforços reciclogênicos em prol do neoaprendizado para a maxi-consensualidade. E a gente chama atenção, então, que nessa fatologia nós temos 22 linhas e no detalhismo nós temos 26 logias. Então, configurando máximos aí para a seção e para a divisão detalhismo. Agora, aqui na argumentologia, a gente tem duas listagens. Tem uma primeira aqui que se chama iniciativas. São 10 especialidades e respectivas iniciativas planetárias, mantendo estreita relação com a convergência de mega-interesses. Depois, a gente tem uma outra listagem, denominada realismologia, com 10 especialidades e respectivas realidades, aqui no caso inerentes à CCCI, capazes de explicitar convergência de mega-interesses. E na acabativa, na seção remissiologia, nós destacamos autovisão coletiva, conciliação das interdependências, interesse coletivo, macroassistência organizacional e reaproximação interconsciencial. E aqui na frase enfática, na era da Reurbex, a convergência de mega-interesses é a iniciativa providencial, potencializando o senso de universalismo e mega-fraternidade,
pela união e valorização dos trafores grupais. Aqui na questionologia, você vivencia a convergência de mega-interesses? Em escala de 1 a 5, qual o nível de priorização pessoal em prol das causas coletivas cosmoéticas? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 fontes. Agora vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Maria Zilá Padilha. Para a reurbanologia, harmonia, transafetividade, união, policarmalidade, autodiscernimento, conciliação, cosmoética, evoluciofilia, convívio, planejamento, maturidade, interassistência, intermissivista, GESCOM, Maxi Proexis, cosmovisão, valores, megafraternidade, universalismo. Agora, vamos aqui dar início, já temos algumas perguntas. E eu queria comentar com vocês da minha motivação maior para fazer esse verbete. Eu penso assim, eu tenho refletido muito sobre a nossa condição de intermissivistas, de principalmente quem mora na Cognópolis, não só, mas quem convive em algum Holopensene 51% mais homeostático. E comparando isso com a nossa realidade, né, planetária, no mundo todo, a condição no próprio país, né, no Brasil, e toda essa situação de muita tensão, muito conflito, muita apreensão, enfim, todas essas adversidades que estão permeando as diversas sociedades, né? E me ocorreu, então, de uma reflexão um pouco maior sobre a nossa condição, né? A nossa condição de intermissivistas nesse processo todo. Porque, às vezes, eu tenho a impressão que a gente minimiza isso. Ou a gente mediocriza essa condição, no sentido de não dar tanto valor quanto a gente deveria dar para a condição em si, no sentido de que os nossos problemas, é claro, cada um tem os seus e sabe o quanto aquilo pesa e o quanto aquilo custa, né, na sua vida. Mas, assim, do modo geral, a gente tem uma vida muito folgada, entre aspas, né? A gente tem uma vida muito boa, muito propícia para esse tipo de convergência de mega interesses, ou seja, a união evolutiva, né, em torno de causa, objetivo comum, evolutivo, né, que leve a alguma condição de melhoria das sociedades, enfim, do planeta em geral. E aí, então, foi por isso, eu comecei a pesquisar e me ocorreu, então, essa ideia de dar o foco, de dar ênfase na questão da convergência, né? Do quanto que a gente pode já fazer realmente essa união em torno desses objetivos realmente evolutivos. E o quanto que nós, na CCCI, embora a gente tenha vários mecanismos, a gente tem os organismos, as instituições, o voluntariado, o quanto que na prática a gente ainda se perde com picuinhas, com microinteresses às vezes. A gente acaba indo para interesses menores e tirando o mega foco do que é mais importante para a nossa Proexis. Então, eu fiz muitas reflexões nos últimos meses, né, já de um tempo para cá. Então é isso, a minha proposta aqui é a gente debater o assunto, né, todo mundo poder contribuir, no sentido da gente qualificar a nossa participação nessa condição. E é claro que quando a gente fala dessa convergência de mega interesses, né,
Não sei se vocês perceberam, eu coloquei aqui na definição, notadamente para o cumprimento da maxiproexis policármica dos intermissivistas. Mas isso não quer dizer que a convergência de mega-interesses não esteja presente em vários organismos da SOCIM, né? Que isso tem uma relação aqui com essa listagem que eu fiz, que está na página 23. É claro que o objetivo desse verbete também não é entrar nesse mérito das organizações em si, que a gente tem um verbete muito bacana, muito interessante, que é o verbete macroassistência organizacional. E esse verbete, justamente, ele trata desse tipo de macroassistência e que envolve, né, todas essas organizações, que é do professor Leonardo Medeiros, né? Bom, então vamos lá. A gente já tem aqui a primeira pergunta na estrangeirismologia. Na página 20, na primeira linha, ele perguntou assim, nosso amigo lá de Ribeirão Preto, quais são as relações entre o amicus humani generis e a convergência de mega-interesses? Essa expressão latina quer dizer, em latim, é o amigo do gênero humano, né? Então, é que eu penso que, pensando assim, lato sensu, né? Não só CCCI, não só conscienciologia, essas pessoas, essas organizações, essas iniciativas, por exemplo, de assistência humanitária, planetária em geral, elas têm esse cunho, né, das pessoas terem esse interesse pelo ser humano, né, pelas causas humanas. E isso passa a ser um valor, né? É como se isso ajudasse a fazer essa convergência das pessoas em torno do bem comum, em torno do melhor para todos, que a gente tanto fala, né? Mas que na verdade ultrapassa fronteiras, ultrapassa governos, os partidos, né? As ideologias específicas, é alguma coisa realmente maior. Então, eu pensei que essa expressão aqui na estrangeirismo, ela realmente, de algum modo, ela permeia, né? Ela embasa a questão da convergência de mega-interesses. Agora, aqui, nosso amigo de Curitiba, professora Dulce, parabéns por esse tão rico verbete, obrigada. E a gente agradece muito também e parabeniza você pela sua participação tão assídua aqui nas tertúlias. Então, ele pergunta aqui na pensenologia, lá na página 20, na segunda linha. Em meio a tantas ICs espalhadas em vários locais da Cognópolis, pode-se dizer que há um mater pensene das instituições conscienciocêntricas, abrangendo todas? Olha, na minha opinião, há sim. O nosso mater pensene, eu penso que é a interassistência tarística, né? Considerando que a interassistência tarística, ela é embasada no paradigma consciencial. Eu não sei se vocês têm aqui alguma ideia, mas eu acho que esse é o mais comum, né? Realmente ele permeia todas. Não tem como existir uma instituição conscienciocêntrica que não tenha isso como um mater pensene, enfim, um valor importante, né? E eu acho também que não só esse mater pensene comum, mas os mater pensenes de cada IC, eles estão sempre focados, envolvidos nesses interesses cosmoéticos, nessa convergência, né? Porque se a gente pensar nessa condição da própria ressoma dos intermissivistas, né? Dos interesses pessoais de cada um, e com a própria definição e elaboração da programação existencial, aquilo vai promover um tipo de convergência de pessoas com um interesse comum
de estudar, pesquisar, divulgar, fazer atares, aprofundar aquele conhecimento que, de certo modo, foi aprendido no curso intermissivo e aqui passa a ser resgatado, né? Então, as instituições, as instituições conscienciocêntricas têm esse papel, né, que é bem sério. Viu, Dulce? Né? E todas estão trabalhando na Realbex, né? Ah, sim, claro. Pano de fundo, Realbex. Uma que está fora disso. Com certeza. Bem lembrado. Na falando isso daí, já passo para você, André, o que você acabou de falar no realismo, ali na página 24, na 10ª linha você fala sobre isso, respondendo lá o do colega de Curitiba, na número 10, pois é, aqui eu dei uma detalhada aqui na questão das realidades inerentes à CCCI, né? Coloquei aqui vários. Não sei se tem algum... o empenho do voluntariado conscienciocêntrico em prol da operacionalização das atividades tarísticas institucionais. É que aqui eu quis colocar essa questão do voluntariado, porque às vezes a gente vê... É normal, faz parte, né? Isso é tema central neutro, faz parte da vida. Mas é que às vezes a gente tende a minimizar os trabalhos assim mais operacionais, ou então trabalhos que sejam mais distantes, vamos dizer, da TARES em si, da TARES direta, por exemplo, da sala de aula, né? Uma coisa é o professor numa sala de aula, fazendo ali, dando a aula, fazendo a TARES específica. A outra coisa é aquele voluntário que atua numa outra área institucional, mas que, na minha opinião, é igualmente convergente, igualmente importante para que se consiga. É tudo convergência de mega interesse, né? Todas as atividades do MEIC são em prol de um mega interesse, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa dar valor a isso, né? E não minimizar, nem menosprezar, nem levar com menos vigor, né? Algumas atividades que aparentemente, até na SOCIM, são menos, em geral, têm menos status ou menos glamour, não é? Não é verdade? Essa coisa de glamour em profissão é bem sério, né? Tem profissão que tem muito gancho, que faz muito sucesso. Obrigada. E outras não, são mais, não, isso aí não dá tanto ibope, tanto status, né? E se a gente pensar em termos de assistência, de CCCI, de PROEX, de curso intermissivo, enfim, o negócio toma um outro rumo, né? Quem quer perguntar? Você? Quer perguntar, André? Vai, depois ela pergunta. Então, vamos lá. Na página 23, entrando nessa linha que você está falando, você, no iniciativas, né, 09, a 9ª, segurançologia, né, o esforço coletivo em torno da segurança nacional. O que eu ia sugerir, em vez de você colocar nacional, colocar planetária. Por quê? Pode ser. Por quê? Porque o tema segurança, ele não é só o safety, ele é o security também. E aí você está focando o security, né? Uhum. E o safety, ele mostra, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Mas eu queria falar dos dois. Você queria falar dos dois. Então os dois, inevitavelmente, eles são planetários. Por quê? É igual a gente pensar aqui, né, na nossa região. Se a gente está com surto de dengue, nós somos obrigados, o governo brasileiro é obrigado de vacinar a população paraguaia. Por quê? Porque senão o mosquito ele passa. Né? Então, quer dizer, o problema ele é transnacional. Então, ele é um processo... claro. Né? E o processo nuclear também é um outro exemplo. Que o pessoal diz que só Estados Unidos e a Rússia e a antiga União Soviética assinaram o acordo de não proliferação das armas nucleares, porque eles viram que eles já tinham em torno de 3.000 a 4.000 mísseis de longo alcance e com ogivas nucleares. Ele falou assim, se a gente usar pelo menos 10, a gente já acaba com o planeta. Então vamos cortar? Então, isso eles viram que o problema é planetário. Tá bom, muito bem.
Aí Ótimo. eu posso aproveitar outro Claro. ponto? Então, o que me chamou a atenção é que na parafatologia, na segunda linha, na página 21, você colocou o parafato de os amparadores extrafísicos de função atuarem a partir dos interesses dos intermissivistas. Você pode aprofundar esse tema? Na página 21 Tá. é o último item da Tá. segunda linha. Tá. Eu gosto de pesquisar isso. Essa questão do quanto que a gente pode promover a convergência de amparo de função para os nossos trabalhos. Então, por exemplo, nas atividades diárias, isso fica muito explícito e principalmente, assim, por exemplo, numa atividade, vou dar um exemplo aqui de dinâmica parapsíquica, mas não é só isso, né? Você vê o quanto que ao você ter um determinado posicionamento ou até eleger um tema para pesquisar ou para estudar, ocorre uma convergência multidimensional e nitidamente os amparadores entram para ajudar a gente e promovendo aquelas famosas sincronicidades e parassincronicidades em torno de algum tipo de assistência, né? Então, a gente precisa ficar mais atento para isso. É lógico que precisaria ter um parapsiquismo bem mais apurado e tal, para perceber mais claramente. Entendi. Mas é possível, a gente pode perceber bem nitidamente o quanto que essa predisposição, qual foi a palavra que eu usei? A partir dos interesses dos intermissivistas. Dos interesses, A partir do interesse de cada um de nós, ou seja, a gente começa a se interessar, a pesquisar, a fazer evocação, a estudar e a ter um tipo de comportamento, de manifestação Em prol de algo. em prol de algo, mas não é batatófilo. Levanta. Eu acho impressionante como que isso acontece de uma maneira assim exponencial, né? Os amparadores dão um jeito de aproveitar, porque é claro que eles vão atuar com muito mais abrangência em cima de coisas que a gente tem interesse, que a gente tem motivação para fazer. Agora, Dulce, lógico. esses interesses já seriam acordados pelo que você pressupõe no curso intermissivo? Eu acho que alguns, André, não necessariamente, mas alguns, né? Certo. Porque eu acho que a gente pode falar de coisas menores, pequenas, né? Pode ser um interesse pontual, por exemplo, alguma coisa, algum assunto que você decida estudar, porque você, por alguma coisa que está acontecendo na sociedade, né, no momento, não, está acontecendo muito problema, eu quero pesquisar mais sobre isso. Ou então, às vezes, você vê alguma coisa, algum noticiário, ou lê alguma coisa rápida, e passa a ter um interesse sobre aquele assunto. Isso não é comum acontecer? Sim. E, às vezes, a gente pesca e sai querendo pesquisar mais. E eu já percebi claramente, dependendo do nível de atuação que você se predisponha, exemplo, se você vai escrever alguma coisa, ou se você vai colocar em prática alguma coisa assistencial, os amparadores entram ali que aí aquilo vai motivando, você fica mais motivado, você está com aquele padrão, né, holopensênico daquele assunto. Agora, Dulce, só olhando assim em termos do que você está falando de mega interesses, né, e convergências. E a gente, lá no programa do Beal, né, o novo programa dele, né, Conversando com o Beal, ele nessa semana, ou na semana passada, não lembro se foi na sexta ou foi na segunda, ele trouxe um pessoal que foi aquele juiz que fez a petição justamente dessa moralização, dessa medida, né, de anticorrupção, né, que foi levado um processo popular, né, mais de 1 milhão e não sei quantas assinaturas, e que com isso houve todo esse processo, né, de mexer com uma ação popular, né, que o Brasil tem a Constituição abarca essa iniciativa popular da gente fazer um projeto de lei, né? E aí o que eles fizeram? Ele juntou com um outro rapaz, juiz,
que ele se especializou em fazer processos informáticos para favorecer com que as pessoas elas validassem uma solicitação através de um meio informático. Então, a gente se cadastraria num processo, né, num programa, fazia todo um lastro digital, como se fosse um processo de banco, né, softwares avançados. Mas isso com o objetivo de... O objetivo da gente favorecer os mecanismos da democracia. Ah, que bacana. Então, ele avaliou que, tipo, demorou 3 anos para aquela iniciativa popular chegar a um projeto de lei. E que, com esse processo, dentro da validação e dentro de uma questão de comunicação dos grupos sociais e tudo, a gente tem como desenvolver mecanismos, né, válidos, né, de justamente convergências de grupo. E é bem isso que você está falando, entendeu? Ou seja, iniciativas populares, né, do ponto de vista de pessoas sérias, de juízes, de pessoas que entendem também de tecnologia, favorecendo de melhor processo democrático, né, e que aconteça melhor justiça social, a voz das pessoas. Ah, que legal, então bem acalhado com esse teu tema. E é bem interessante dar uma aprofundada, né, que a Globo disponibiliza, né, os programas ali para pesquisa depois. Né? E aí vale a pena de estudar. Eu não vi esse programa ainda. Vale. Então, acho que não sei se foi na sexta. É Globo Aberta? Ele é tipo Conversando com o Beal. Ah, tá. Então, ele está fazendo um programa bem sério, tipo, tenta substituir o processo aí do João Soares, só que você vê que o Beal, como ele tem um tom jornalístico bem profundo, ele está trazendo temas muito sérios, né, mexendo com esse aspecto aí dessa convergência que você está falando. Vale a pena de estudar. Bacana, vou ver sim. Obrigada. E tá. Tanto faz. Dulce, muito obrigada por mais essa tarística para todos nós. Eu gostaria de você denominasse, para a gente conceituasse, por favor, para os tertulianos, o que é a Maxi Proex policármica. Maxi Proex policármica. Então, esse conceito ele foi proposto, né, pelo professor Valdo. É porque, assim, quando a gente fala de Maxi Proex grupal, quando a gente se refere a essa Maxi Proex dos intermissivistas, da proposta da Conscienciologia, ela é policármica. Ou seja, ela extrapola interesses do nosso grupo karma específico. Ela tem um propósito de assistência policármica. Então, ela é uma Maxi Proex policármica. E a gente não pode perder isso de vista, né? Então, se você pensar nas atividades, no corpus de conhecimentos da Conscienciologia de um modo geral, isso tudo converge para a policarmalidade. Pode ser que em algum momento da nossa vida, ou algumas atividades, elas sejam egokármicas, grupo-kármicas, mas elas precisam convergir para a policarmalidade. Por exemplo, um tenepsista. Pode ser que no início da TENEPS, a assistência seja para ele mesmo, a questão seja mais egokármica, e isso vá se expandindo. Mas a TENEPS em si, ela é já madura, né? Ela é policármica, ou seja, ela não tem o endereço certo para aquela pessoa do seu grupo karma que você quer assistir, né? Você está aberto para o que precisar, né? Então, eu penso que essa ideia da policarmalidade, ela é muito propícia para esse conceito de mega interesse, né? Porque, por exemplo, essas pessoas que mexem com esses projetos humanitários, elas trabalham com isso, mesmo sem ter esse conceito. É interessante, porque são muitos os organismos, né? Você vê esses depoimentos de algumas pessoas,
essas organizações não governamentais, enfim, é muito sério, tem muita gente fazendo um trabalho muito sério, assim, em prol de todos, né? Em prol de um grupo maior, em prol do planeta, às vezes. Então, a gente da Conscienciologia, eu acho que precisa, por um lado, valorizar todo o cabedal que a gente tem e dar um jeito de fazer uma convergência para que a gente atue num patamar a maior, né? Não fique trabalhando com medíocre. A gente tem muita teoria para trabalhar. A gente tem que botar mais em prática isso, né? Mas acho que muita gente já está fazendo isso. Eu tenho com mais, certeza. Tem Posso muito trabalho, claro. Também eu queria que você discutisse sobre a reurbanologia. Reurbanologia? Isso. Tá complicado. Pois é, a Reurbex em geral, né? Então, quando eu comecei a escrever esse verbete, eu fiquei em dúvida da especialidade. Eu demorei um pouquinho para ajustar que seria melhor na para-reurbanologia pelo enfoque que eu gostaria de dar. Porque eu entendo que esse tipo de convergência de mega-interesses, no fundo, isso tomou um corpo maior e tem um papel mais relevante a partir de um tempo para cá no planeta, né? Principalmente a partir do século XX. Essas organizações, a própria ONU, isso tudo, na minha visão, tem uma relação muito forte com o incremento da Reurbex a partir da década de 50. E também a nossa convergência, né, de intermissivistas, que tem total relação. Né? Como o próprio André colocou ainda há pouco, o nosso trabalho todo é embasado nessa questão da Reurbex, né? Então, esse trabalho também da mega convergência, da convergência de mega interesses, feito por essas diversas organizações humanitárias, tem também um ponto muito sério, se a gente considerar a ênfase, o aumento de superpopulação, né, o aumento de população pelo incremento de ressomas no planeta, a questão do aumento das guerras, às vezes guerras civis nesses países, em muitos países menos desenvolvidos ou não, enfim, também guerras entre países. Quer dizer, a gente tendo aquele olhar, eu até escrevi um verbete, né, da automundividência reurbanológica, mas a gente tendo um olhar reurbanológico, ou seja, um olhar da Reurbex, a gente consegue entender melhor essas várias situações catastróficas do país. E essa turma que entra para ajudar tem um link muito sério, muito direto com essa visão de amparo, de assistência. Quem sabe, a gente não sabe até que ponto, né, a Equipex de amparadores está ajudando esse pessoal. A princípio ajuda muito, né? Porque são situações assim bem difíceis, bem adversas, né? E muitos profissionais não sei, eu não tenho esses números, mas são muitas equipes internacionais atuando, né, nessas áreas, né? Então, assim, a gente conhecendo a teoria da Reurbex, a gente consegue entender, né, ou fazer ilações, ou pelo menos hipóteses, né, de um funcionamento multidimensional desses mecanismos, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, assim, para mim é muito significativo. Eu não tive a oportunidade, assim, de conversar com o professor Valdo sobre isso, não lembro, não sei se aqui alguém presenciou, mas para mim é muito significativo ver a bandeira da ONU aqui no campus do CAEC. Eu acho que tem um simbolismo que, para mim, converge com a questão da Reurbex. É como se a bandeira da ONU aqui, ela significasse essa interação que precisa acontecer entre as pessoas com um pouco mais de lucidez ou
de predisposição interassistencial, enfim, que tenham também essa tendência a uma visão maior, né? A uma ampliação de visão pessoal, ou seja, de pensar mais no todo. Até tem um verbete aqui da autovisão coletiva, né? Autovisão coletiva, que é uma característica que eu penso que essas pessoas têm também. Às vezes a pessoa mora num país super desenvolvido, ela tem uma vida muito confortável e ela tem essa visão coletiva grandona do planeta e resolve atuar naquele ponto que está mais carente, né? Então, é isso. Dulce, parabéns. Obrigado por essa convergência de mega interesse. E dentro desse mega interesse, você pode comentar na última frase, a última frase da fatologia, os ensaios grupais para a conquista da sabedoria evolutiva. Bom, a sabedoria evolutiva, claro que seria um sonho de consumo, né? A gente está engatinhando aí com os primórdios da inteligência evolutiva. Sei lá, se não é a primeira, é início, né? A gente está começando com isso, né? Pelo menos acho que estou me colocando aí de cobaia. Também. Então, os ensaios grupais eu coloquei aqui, porque aí eu penso que tanto esses ensaios grupais podem ser desses grupos que a gente estava comentando antes, né? Quanto para o nosso grupo aqui, da CCCI. Então, eu estava lendo aqui na ortopensatologia, a segunda, os interesses. Eu achei fantástica. Eu acho que você pode fazer um link aí para nós. Posso, com certeza. Aqui, os interesses geram prodígios, tanto cosmoéticos quanto anticosmoéticos, né? Bom, essa ortopensata daria dá vontade de escrever um livro sobre isso, porque é lógico, se a gente sabe que a nossa existência no planeta Terra, não sei como é que é nos outros planetas, mas no nosso, ela exige a convivência, ela exige a vida em grupo para a sobrevivência, né? Isso é histórico. E qual que é o problema maior que a gente vê ao longo da história da humanidade, né? As pessoas se agrupam, tudo bem que tem os agrupamentos em prol da sobrevivência, mas em grande parte o negócio acontece de modo nosográfico, né? As pessoas se agrupam para destruir outras, para lutar contra outras, por autodefesa. E agora a gente está vendo que chegou o momento, pelo menos de 51% disso, passar a ser o segundo caso aqui, né? Uhum. Que seria o dos interesses gerando prodígios cosmoéticos. Primeiro caso, né? Gerando prodígios cosmoéticos, né? Então, os ensaios grupais, eu penso assim, que é ensaios porque pode dar certo, pode dar errado, são tentativas. A gente tem que correr atrás para dar certo. E quanto mais a gente conseguir êxito, né, um grupo consegue êxito numa vida, se sai bem, tem um saldo positivo, na próxima já vai tender a se sair melhor. E por aí vai, até alcançar realmente a sabedoria evolutiva aí das consciências mais avançadas, né? E aqui isso tem aquela tradução de completismo, né? De complexos grupal e todos esses conceitos da conscienciologia, né? Termina de ler para nós o Costela Sertoliana. A outra toda da segunda, né? Quanto mais evolui, mais a consciência se interessa pelos detalhes e minuciosidades da assistencialidade interconsciencial, pela vida em comunexo evoluída e pelos fundamentos da autotransafetividade na estrutura da serenologia. Tudo de bom, né, Maria Luísa? Infelizmente, eu não tenho muita experiência nessas praias aqui. Mas, enfim, a gente vai tateando. Ensaiando, né? A gente chega lá, né? Ensaiando, a gente chega lá, isso mesmo.
Você quer perguntar? Você, parabéns pelo verbete. Na página 21, na 6ª linha ali, onde fala os reagrupamentos de intermissivista em prol da Maxi Proex grupal. Daí, levando lá para a página 24, no item 4 da enciclopediologia, o empenho dos enciclopedistas em prol da produtividade diária da enciclopédia da Conscienciologia. Relacionando, fazendo uma convergência, quando eu vi isso aqui, ali, eu fiquei avaliando da questão da nossa ainda inconsciência quanto essa questão da Max Proex grupal. Quando eu vejo, porque sou voluntária da Enciclosapiens, né? Quando eu vejo o grupo ali trabalhando com você, né, Dulce, que está ali como, né, percebe muito mais, né, do empenho, né, para que todos os dias tenha um verbete aqui sendo defendido para todo o planeta, né, como eu digo, né, está assistindo. Queria que tu ampliasse, assim, para a gente entender mais esse processo, que eu acho que ainda falta, assim, que a gente não entende, né? Da importância mesmo deste momento acontecer. Terezinha, você está tocando num ponto interessante, porque justamente eu fiz questão de colocar nesses itens, né, vários temas, assim, mas a enciclopédia, você tem razão, ela é um exemplo interessante para a gente debater o assunto. Eu não tenho... Eu penso que eu só vou ter essa compreensão melhor quando eu dessomar, né? Eu não tenho, assim, alguma coisa, assim, muito complexa sobre esse tema. Mas, do que eu posso perceber, é como se a gente, com essa manutenção diária, sustentando um holopensene que foi colocado pelo professor Valdo Vieira, considerando do lançamento, né, da propositura da Conscienciologia e o trabalho que ele fez, né, com mais de 2.000 verbetes, diariamente, quando a gente dá continuidade a isso, a gente está dentro do nosso nível evolutivo buscando manter e sustentar um trabalho que ele realizava, né? E fica mais fácil da gente entender esse efeito considerando o padrão de homeostase, o padrão cosmoético colocado por ele nas ideias que ele implantou, que ele colocou, que ele propôs. Aí a gente pode extrapolar para o nosso momento evolutivo e para a nossa condição. O que a gente pode fazer de melhor em termos da nossa Maxi Proexis grupal, né? A gente já comentou, em cima até da pergunta da nossa colega ali, que a nossa Maxi Proexis grupal, ela é policármica, por definição. Ela precisa ser policármica. Então, qual seria um mecanismo imediato que a gente tem nas mãos, né? Como você colocou, a transmissão de tertúlias diárias, colocando isso disponível na internet, é uma maneira de você fazer TARES policármica, tá certo? A gente não sabe quem vai acessar, quando, como, né? O que a gente sabe é que a gente já conhece várias pessoas que chegam aqui no CAEC através da Conscienciologia pela internet. Tem outros cursos, é claro, tem outros mecanismos, mas a tertúlia é todo dia. Então, eu faço também raciocínio com aquela questão da impregnação de um holopensene num determinado ambiente. Que eu penso que esse tertuliário ele tem esse papel de manter um holopensene impregnado de um padrão cosmoético, homeostático, com as ideias centrais da Conscienciologia, a partir da vivência de cada um que vem aqui falar. Essa vivência pode ser de 1% ou pode ser de 100%, não interessa. O que interessa é que a maneira que a pessoa compreendeu a Conscienciologia e a maneira que ela pôde vivenciar no momento evolutivo dela.
e está aqui predisposta a fazer assistência. E aí tem a ver com aquela pergunta que ele fez antes também, que acontece aí a questão dos amparadores de função entrando no pacote, né, dos verbetes, ajudando o verbetógrafo e fazendo essa confluência de assistência, né? Então, eu penso que tem uma coisa bem séria de emissão, de manutenção e emissão de holopensene, homeostático. Porque se a gente parar para pensar nos comentários das pessoas, por exemplo, que não moram aqui, que assistem tertúlia pela internet, eu tenho experiência própria disso. Quantas vezes eu estava viajando e eu assisti tertúlia pela internet com o professor Valdo e a gente percebe, não precisa nem estar viajando, você em casa, aqui você percebe claramente o padrão, aquela onda, com aquele padrão holopensênico que chega, que espraia, né? A gente sabe que não tem limite físico. Então, essa ficha, a gente compreender melhor isso e vivenciar melhor isso, eu acho que ajuda a gente a ter mais força para sustentar isso, que não é uma tarefa fácil, você sabe. A gente trabalha lá na Psicosapiens, é difícil, uma coisa por dia é muito difícil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que é um paradever nosso, né? Trabalhar para que isso continue. É como se fosse sabe aquela ideia do maxi-mecanismo? Sim. É como se uma coisa de movimento, como se fosse algum tipo de mecanismo que ele tivesse dentro desse maxi-mecanismo e que, pelo dinamismo das ideias e da pluralidade de pessoas falando, né, e debatendo, isso propicia uma dinâmica que é muito importante para a manutenção do holopensene e da conscienciologia. O que vocês acham? O que eu queria chamar a atenção é essa ideia de que, né, estava aqui refletindo dessa convergência aí de mega interesses e a energia, né, a primeira energia que veio norteando esse mega interesse. Então, vamos imaginar lá a inspiração, o ortopensene de uma consciência livre, que de repente inspira uma serenona de repente falar, olha, vamos fazer a conscienciologia. Entende? Aí você vê que a conscienciologia, ela vai gerando braços, e essa serenona, a monja, ela chega e inspira a questão da enciclopédia, do ponto de vista do revezamento, de aumentar o número de autores, e isso permear e amplificar, potencializar a reurbanização. Porque aí esses autores, eles serão justamente instrumentos dessas verpons, né? Instrumentos, pontas de ação, porque eu imagino que todo verbetólogo que defende um verbete, ele está virando uma ponta de ação da verpom. Ele acaba se expondo dentro de um processo verponológico e é um dos elementos de reurbanização. Então, aí isso mexe com essa motivação. Você vê que as pessoas, o verbetólogo é um cara motivado, né? Ninguém a gente vê aqui defendendo o verbete triste, falar assim, poxa, eu vim defender mais esse verbete, né? Que chato, né? Você não vê isso, né? Então você vê que a pessoa está motivada, você vê que a pessoa fez um trabalho exaustivo, aquilo praticamente foi lazer para ela. Então isso é a maior teática que tem do ponto de vista dessa verpom, né? Desse processo, dessas convergências. Eu acho que bem esse verbete ele mostra essa convergência. É verdade. Dizer assim que eu lembrei quando uma vez o pessoal observado ficava cobrando para a gente escrever livros, né? Que para participar dessa Maxi Proex grupal. E daí falou assim para mim, pelo menos para mim, né? Escreve verbete, começa pelo verbete. Foi o início de tudo que está acontecendo aí. Então, assim, quero deixar, né, o meu labicom para dizer o quanto realmente vale a pena a gente investir. Obrigada. Bacana, interessante. Agora, o André falou uma coisa bem séria, né? Bem importante, claro. Que assim permeia, né, todo o verbete. Claro, essa convergência dos amparadores todos, né, em prol da nossa proex, das nossas proexes, da nossa maxi proexes, né? Imagina a quantidade que tem de amparadores atuando em particular com cada um,
as equipes, a questão da contraparte extrafísica de cada instituição, enfim, é muita coisa, né? Então, muita gente junto. Quer perguntar? Quero sim. Complementando essa conversa de agora, quando a gente fala, acho que tem algum local aqui que você fala em rotina útil, né? E quando a gente pensa em um verbete, a gente está convergindo, usando o nosso tempo, que a gente está estudando, a gente converge tudo meio que para sentar aí nessa cadeira para defender, ou seja, é a utilização inteligente do tempo também, né? É algo a complementar. Com certeza. Há pouco a gente também estava conversando lá sobre a interação que você falou da Hellberg, deixa eu ver aqui, interação Rubin-Hellbergs, né? E eu achei interessante quando você vem aqui no seu argumento e traz para a gente as iniciativas segundo a intrafisicologia, e aí enumera mais de 10, e complementa, né, considerando como sendo realismo, né, sobre a ótica da tarística, os exemplos da conscienciologia. Então, fica bem rico esse contraponto, isso, né? Foi quase um contraponto. E nesse realismo, você traz aqui no item 6 a interludiologia. O que você conhece de interlúdio, que você pudesse trazer aí para a gente sobre essa ótica aí da convergência? Bom, você sabe que tem o verbete do professor Valdo, né? Bom, qual é o entrosamento assim, maior que eu tenho assim, com o interlúdio, né? E que eu percebo, assim, eu já tive um experimento projetivo, eu não tive assim uma rememoração precisa, detalhada, mas eu tive a rememoração assim do todo, sabe, assim, aquela coisa macro. E a informação é que fui na interlúdio, né? Foi uma projeção a interlúdio. E na dinâmica parapsíquica que eu participo, da Enciclosapiens, não vou dizer que é comum, mas muitas vezes a gente percebe, e eu percebo, outras pessoas percebem, não é? Claro que alguma coisa, é aquela história do parapsiquismo, às vezes você tem certeza íntima, ou tem a vivência parapsíquica, mas no fundo a gente precisa tratar isso tudo como hipótese de pesquisa, né? Mas, enfim, vamos considerar que seja hipótese de pesquisa. Mas a gente percebe, a gente vivencia isso, né? E a questão de equipex da interlúdio, de presença de intermissivistas atuais, né? Vendo a nossa atuação, pessoas sendo assistidas em função de ida para curso intermissivo ou que estão na interlúdio. Então, eu penso que essa visão, assim, essa tendência a ter essa interação maior com esse trabalho, eu penso que isso tem a ver com o próprio tema da dinâmica da Enciclosapiens, que é o enciclopedismo reurbanológico, né? Que é justamente essa visão que a gente tem, que a gente trabalha, que até eu defendi um verbete, tem também a ortopensata do professor Valdo, né? Mas da Enciclopédia da Conscienciologia sendo um item, não é que final é forte, né? Mas o último item daquele ciclo que começa com a para-reurbanologia. Então, isso tem a ver também com aquela pergunta da Terezinha, né? A gente tem um certo papel aí de estar fomentando diariamente, trabalhando com esse holopensene que foi proposto, iniciado pelo professor Valdo. Então, tem um apelo cosmoético aí, tem um link cosmoético com a interlúdio, como todas as ICs têm. Mas eu tenho esse link específico em função dessa dinâmica, né? Dessa experiência que eu tive também. Quando eu tive essa experiência, o mote maior, a ideia maior que veio era a questão de prestar atenção na contraparte extrafísica institucional. Essa questão, a contraparte extrafísica no sentido de equipex voltada para o trabalho que é feito no intrafísico, né?
Então, eu acho que isso a gente pode extrapolar para todas as ICs em geral, né, para o trabalho da CCCI, mas enfim, eu tive esses experimentos, essas experiências pessoais, né, particulares. Eu não sei se clareou aí você. Nesse sentido mesmo. E tem várias dúvidas assim, sobre a interlúdio, mas eu não sabia que tinha esse verbete, aí eu vou assistir. Dá uma olhada, é muito Isso. bacana, muito bacana. Tem mais uma pergunta, que ontem a gente estava participando, é um curso novo da Apex, até o professor André é nosso docente lá, e aqui na sua legislologia você traz a economia de bens embasando os interesses evolutivos. Eu acho que quando a gente pensa em economias de bens, a gente pensa às vezes mais em bens materiais, em finanças, mas eu acho que tem um outro detalhe aqui também, né? Ontem teve uma pergunta bem interessante, que ele falou assim, ó, tudo que você faz, se você não abrir mão, quando a gente terminar essa existência aqui, a gente vai chegar com metade de alguma coisa. Então, quando eu li essa economia de bens, eu acho que isso foi bem rico também, sobre a questão assim, a gente às vezes tem várias frentes, né? E aí a gente precisa abrir mão de alguma coisa para ser, assim, para terminar, para concluir, né? Para convergir em algo. E aí, se você pudesse comentar um pouco sobre essa lei da economia. A gente pode pensar, né, que essa economia de bens claro, bens cosmoéticos, em prol, ou seja, economia macro senso, né, lato senso, assim. Economia no sentido de você fazer esse equilíbrio, mas pensando no maior número possível de pessoas assistidas, maior quantidade e qualidade, tudo em cima do bem como um todo, né, cosmoético. Então, a gente pode pensar nessa questão de abrir mão do que não é prioritário, de dar foco no que é mais proveitoso evolutivamente, né, de olhar o que é o melhor para todos e focar nisso. Então, o mega interesse tem total relação com a economia de bens, né, total. E é como se a gente... Como não é algo que se esteja muito acostumado, pelo menos no meu caso, é algo que a gente precisa exercitar bastante nas coisas pequenas do dia a dia, né? Mas pensar na vida como um todo, né? Nessa economia de bens, né? O que vai fazer mais bem ao número maior de pessoas, né? O que é mais produtivo? E eu acho que com esse tipo de raciocínio, esse tipo de posicionamento, a gente tende a acertar mais, não é verdade? E porque também ficar só na economia de males é importantíssima, mas também só isso não resolve. A gente vai estar sempre, economia de males é melhor do que não, é economia de males. Vamos pensar na economia de bens, né? Agora, deixa eu fazer aqui ler uma pergunta aqui, também do nosso teletertuliano de Curitiba. Com tantos conflitos, interesses e guerras nos mais variados países, como melhorar o nosso olhar de intercompreensão? Bom, eu penso que a gente estava falando de economia de bens, né? Nesse caso, desses conflitos e tudo, eu procuro ver essas notícias e os noticiários, enfim, e dentro do possível, dentro do meu estofo, né, energético, eu penso que a TENEPS é uma excelente técnica, né, mecanismo que a gente tem para ajudar nesse processo. Porque, em termos práticos, diretos, o que a gente vai fazer, né? Exceto que você tem uma PROEX já voltada para trabalhar num organismo, né, mais específico, né, desses organismos internacionais, que, por exemplo, não é o meu caso. Eu não sei se é o caso da maioria dos intermissivistas, me parece que não. Mas a gente tem outros mecanismos de fazer assistência dentro da nossa PROEX, do que a gente se comprometeu, porque é o melhor que a gente pode fazer naquele momento evolutivo nosso, né? Então, esse olhar de intercompreensão, eu acho que ele pode ser muito útil para a gente viver a vida nesse momento de Reurbex de uma maneira mais tranquila, dentro das possibilidades, né? Mais serena.
quando a gente procura ter esse olhar de intercompreensão do tipo, olha, a pessoa que cometeu tal crime ou tal situação bem catastrófica de determinado país, determinada região, a gente tendo esse olhar de intercompreensão, buscando não necessariamente concordar, não é isso, mas compreender o porquê que aquilo está acontecendo daquela maneira, ou porquê que aquela pessoa está daquele jeito. Pensar, por exemplo, na hipótese daquela pessoa ser uma cônjuge-réu, e, enfim, todas essas questões da evolução, a gente passa a viver o mundo em Reurbex de uma maneira muito mais serena, né? E muito mais assistencial também. Então, acho que é fundamental. Eu queria chamar a atenção, até pegando seu gancho aí, olha o exemplo, né, que a gente vê aí que está acontecendo na Cracolândia, em São Paulo. Né? Aí você olha, tipo, aquilo é um problema social sério e que você vê que envolve assalto, envolve toxicômanos, envolve perdas de proexes, envolve muita coisa. E envolve políticas, e até políticas internacionais. Sim. E aí você vê que essa história da convergência, a gente começa a olhar que o processo da saúde, ela é um processo coletivo. Né? A gente tem que ter, em termos de planeta, todo mundo falando do tipo, olha, droga é um mal para todo o planeta. Então, quer dizer, não pode ter produção de droga em nenhum lugar do planeta. Então, tem que ter uma convergência de interesses em todos os governos, seja lá da Colômbia, seja lá, né, tipo, lá no Sri Lanka, em qualquer parte do planeta, tem que ter justamente uma mesma voz. Olha, isso daqui não presta para o meu país, não presta para o planeta, não presta para a minha sociedade, não presta para nenhuma, não presta para o meu filho, não presta para o vizinho. Então tem que ser essa convergência do que é a favor de todos. E aí a gente vai estar chegando na saúde, no processo da convergência coletiva. Né? Bem lembrado. Saúde bem importante nessa história toda. Mas é isso, André, a maioria dos países, até porque está cada um vendo o seu lado, né? A gente tem poucas iniciativas ainda, tipo a União Europeia é uma iniciativa nesse sentido, né? De já ver de uma maneira um pouco mais ampla, no sentido que são vários países ali juntos, mas a gente ainda está numa fase bem, né, de mundinho, de literalmente construir muros e cercas, e enfim, cada um tem seus motivos, né? Mas, enfim, a gente está bem longe disso, mas com certeza um dia vai precisar chegar nesse processo, né? E eu acho que é bem importante a gente não ficar também tão pessimista, porque já tem muitas iniciativas, né? Embora os países em si ainda não, tem essas iniciativas transversais, né? Acontecendo, vendo o melhor para todos, né? De uma maneira assim mais coletiva, né? Agora ele perguntou também aqui na parafatologia, na página 21, como podemos auxiliar nas dinâmicas parapsíquicas, ampliando a grupalidade maxiproéxica. Deixa eu ver o que eu coloquei. Aqui antes eu vinha trabalhando essa questão da compreensão maxiproexis, né, da autoparaperceptibilidade em prol da compreensão maxiproéxica, o amparo extrafísico e a questão das dinâmicas parapsíquicas ampliando a grupalidade maxiproéxica. É que é o seguinte, quando você faz uma dinâmica parapsíquica, é como se a dinâmica ela potencializa, né? Primeiro, a homeostase de cada um de nós. Ela ajuda no desassédio grupal, no desassédio da pessoa, se ela não está tão bem. Se ela já está tão bem, ela vai fazer mais assistência. A tendência é ela potencializar também a assistência dela na dinâmica. A questão do aumento do parapsiquismo, que a dinâmica ajuda não só ali no campo, como no geral, né? Então, de certo modo, não. Eu penso que a gente pode generalizar. A participação na dinâmica parapsíquica vai ampliar a nossa lucidez, de todos os que participam. Do assistido, do assistente,
de toda a equipe, do EPICOM, enfim, de todo mundo. Então, é claro que esse aumento de lucidez, se a gente tem mais lucidez, a gente vai tender a melhorar a nossa grupalidade. Porque não tem nada mais burro do que não trabalhar com isso, a gente pensando em Max Proexis. Não tem sentido a gente sair replicando o que você colocou, por exemplo, André. Sair replicando as ICs trabalhando, cada uma no seu mundinho, e não ter essa convergência interinstitucional, fazendo uma grande convergência na CCCI. Então, eu penso que é isso, a grupalidade Max Proexis é bem importante aqui no nosso contexto. Quer perguntar? Você também, né? Eu achei bem sincrônico que ontem eu ia fazer um laboratório de TENEPS, que está falando bastante, e aí a gente tinha uns 10 minutos, eu fui pegar o livro da TENEPS, já está assim, bem velhinho, aí quando eu peguei, ele está solto, foi para a última página, e falava sobre os condomínios conscienciológicos. Eu posso ler uma parte que eu acho? Claro. Está assim. O condomínio conscienciológico vem catalisar proex grupais e individuais por intermédio de um trabalho de convivialidade de alto nível que tende a predispor os interessados um mega desafio a um autoconhecimento maior, inevitável, e a um autoenfrentamento sem precedentes em um grupo de pessoas interessadas no processo de evolução da consciência. E também ele fala que aqui os condomínios seguem até como se fosse assim, uma cópia das comunidades evoluídas. Né? Fala também lá nessa página, na última página do manual da TENEPS. Eu queria que você fizesse o cotejo, então, da comunidade evoluída com os condomínios, né? Que não deixa de ser uma convergência também, a materialização dessa convergência. Eu penso que é tudo um aprendizado, né? Eu particularmente, eu moro numa chácara que é num condomínio, mas ele ainda está mais vazio, né? Só tem a minha chácara habitada, mas de todo modo é muito próximo, é quase vizinho, é vizinho aqui, a própria Rua da Cosmoética. E eu penso o seguinte, assim, do que eu conheço, das pessoas, né? A maioria que mora nos condomínios, eu penso que é tudo ensaio dentro daquele conceito que o professor Valdo propôs. Ele até escreveu um verbete que é o proto-estado mundial. Então, eu até coloquei na minha exemplologia essa questão que a Cognópolis ele propôs como sendo o proto-estado mundial, ou seja, toda essa estrutura que tem aqui na Cognópolis, ela foi pensada no sentido da gente poder viver de uma maneira harmônica, homeostática, pró-evolutiva, como se fosse o vislumbre, uma microsemente aí do que viria a ser um estado mundial. Porque a gente tem os organismos, a gente tem as residências, a gente tem as instituições, a gente tem os campi, a gente tem, em tese, não está funcionando, mas a gente tem essa, por exemplo, Conselho dos 500, né? Tem que acho que está precisando dar uma reativada. A gente tem essas estruturas políticas de uma sociedade, em tese, funcionantes, né? Algumas mais, outras menos. E os condomínios também são aglomerações, né? Bem sérias, bem importantes, no sentido de que tem pessoas ali, a grande maioria são intermissivistas, são conscienciólogos, que vieram morar aqui em torno de um bem comum, né? Aí entra a economia de bens, em torno da Max Proexis grupal, e a grande maioria voluntaria ativamente na CCCI. Então, tem também uma convergência, né, de um holopensene bem mais homeostático do que da maioria dos condomínios. Né? Então, é como se realmente fosse um ensaio, fosse uma tentativa, né, de você viver de uma maneira mais cosmoética no sentido geral, porque aí engloba também a maneira como você lida com seu vizinho, a maneira como você lida com seu fornecedor, né? A maneira como você lida
com as pessoas que trabalham, o exemplo que você dá para as pessoas que permeiam a sua vida naquele condomínio, na sua casa. Isso tudo é muito importante, né? É como se a gente fosse assentando na prática, no dia a dia, um padrão um pouco melhor do que a gente já foi no passado, né? Mas é justamente isso, Dulce. Às vezes vocês que estão aqui não veem no dia a dia o exemplarismo que é, a impactoterapia que é quando alguém chega e vê uma nova forma de se conviver, pelo menos uma proposta, né, de convivialidade mais sadia. Isso é muito impactante para quem está fora, né? A gente ter essa noção como essas células são importantes e de uma forma também reurbaniza, né, de quem não está aqui, mas vê que há uma possibilidade de conviver mais sadiamente e convergindo tudo o que a gente faz para a evolução não só da gente, mas pensando nas outras pessoas. É, isso mesmo. Muito bom. De algum modo, a gente dá o exemplo do que é a Conscienciologia para quem está próximo, né? E é interessante, assim, porque às vezes a pessoa ela não tem afinidade, ou ela não conhece, ou não quer, ou não tem afinidade, ou não fez curso intermissivo, não tem interesse na Conscienciologia, mas ela vivencia de algum modo em função do nosso Holopensene. É bem interessante, porque eles percebem alguma coisa diferente, né? É bacana. Agora, aqui na Fatologia, página 20... Ah, peraí, só um minuto, você quer perguntar? Posso ir? Nossa teletertuliana de Niterói. Você poderia aprofundar o item ativismo interassistencial? A gente tem o verbete ativismo, é um verbete neutro, da professora Milênia Mascarenhas. E o ativismo é a defesa de grupos, ideologias, né, ou políticas, refletindo aí de alguma maneira nas posturas, nas atitudes, né? A gente estava falando disso, né, sobre os condomínios. E nos posicionamentos, nas atitudes pessoais do ativista, né? Então, eu coloquei aqui o ativismo interassistencial, jogando com essa questão de você ter esse pacote desse modus operandi no dia a dia, configurando aí um ativismo interassistencial. Porque se você tem de fato, se você consegue de fato fazer essa convergência de mega interesses, o ideal é que isso permeie toda a sua vida, permeie o seu dia a dia, o seu momento, todos os seus momentos, né, no cotidiano. E eu acho interessante que muitas vezes a gente se depara em situações da vida, né? Você está num grupo heterogêneo, aí começa a falar de religião, aí cada um tem uma religião diferente, aí um critica, o outro defende a sua própria religião, o outro critica a de outro que não está presente, enfim, é aquela condição bem típica da sociedade em geral, né? E aí, você na condição de conscienciólogo, você precisa, é interessante, eu acho, você ter um posicionamento dentro dessa condição de um ativismo interassistencial, né? Você não precisa entrar no mérito de ficar batendo em todas as religiões, considerando que, de algum modo, ela é importante para algumas pessoas, dependendo do momento evolutivo, enfim. E também para não ficar agredindo a pessoa no momento errado, né? Às vezes você pode ser agredindo, é sempre errado, mas agredindo verbalmente ou fazendo alguma tarefa no momento errado, né? Tentando fazer. Então, eu penso que esse ativismo, que eu estou chamando aqui de ativismo interassistencial, seria você conseguir se posicionar, se manifestar, de tal maneira que você não fique conivente com alguma coisa que você não considera ou que não faz parte do seu pensamento, da sua ideia, mas que você também não precisa sair de modo anticosmoético ofendendo os outros ou tomando partido de alguma coisa ou de outra. Então, por exemplo, você ter uma conduta, uma postura cosmoética perante
um debate que as pessoas estão falando, né? Outro dia eu tive essa oportunidade, foi bem interessante. Eu estou falando disso porque acho que já era dentro do Holopensene e do verbete. Surgiu a discussão sobre religião. E aí um defendia, o outro batia e tal. E aí eu falei do livro que a gente, né, da questão do respeito, da importância da Conscienciologia e tal, de respeitar e tal, mas que a gente não considera, que é alguma coisa que para a gente não tem importância. Falei do livro, da Marxo-Dissidência, do livro do Marcelo da Luz, enfim. E ficou tudo bem, as pessoas entenderam. Eu passei o recado, as pessoas entenderam. Eu acho que isso é um tipo de ativismo interassistencial, né? É uma coisa assim, meio light, meio... Você não está ali fazendo atalhos, mas você solta. E aí, se a pessoa se interessar, pega, se não... Então, a ideia é essa. Agora, você quer perguntar? Dulce, primeiro, obrigado pelo verbete. De nada. Eu achei ele muito importante, assim, acho muito pertinente no nosso... Até no momento, coisas que estamos discutindo, né, aqui. E, nesse sentido, ele é um verbete extremamente parapolítico, né? Esse conteúdo da Herbex mesmo, ela tá... Vamos dizer, ela pode ser considerada um projeto parapolítico dos serenões ou dessas consciências mais evoluídas. Então, é muito interessante assim, ver a expansão que você consegue trazer a partir dessa convergência que a pessoa vai fazendo nas áreas da vida dela, até uma convergência desses interesses grupais o máximo possível, de você agir, falar aqui com você, mas sempre pensando em todo mundo, né, na coletividade. E aí, nesse sentido, eu tenho duas questões, né? Uma delas queria perguntar para você quais são assim, os fóruns adequados, os comportamentos também, quais são possíveis soluções para a gente conseguir, cada vez mais, aqui dentro da própria comunidade da Conscienciologia, né, manter uma coesão grupal, sustentando diferentes opiniões, diferentes posicionamentos, diferentes interpretações, por exemplo, do que seja cosmoética. Então, isso eu acho que é um negócio assim... É bem difícil ainda para a gente, né? Agora, não sei se eu consigo clarear alguma coisa, mas eu penso o seguinte, eu penso que se a gente colocar na frente, esse mega interesse, se a gente pensar mais no todo e menos na fatia de cada um, eu penso que isso ajuda demais, sabe por quê? Às vezes a nossa opinião, tudo bem, eu posso ter uma opinião diferente da sua, isso faz parte da vida e faz parte da evolução, e eu não devo exigir que a sua opinião seja igual à minha, de modo algum. Mas, se eu saio desse mérito de quem que está certo, se sou eu ou você, e se eu penso no que deve ser melhor para a maioria, porque às vezes não é a minha opinião que deve prevalecer, mesmo, não é. Ou porque eu estou errada, ou porque eu tenho um parafuso torto, eu posso até estar certa, mas às vezes eu vim de outro planeta e para cá não é o melhor. Enfim, tem uma variável enorme. Tem a ver com a minha bagagem cultural. Diferentes procedências. Que você coloca aqui, diferentes procedências. Um monte de coisa, né? Um monte de coisa. Às vezes a pessoa não está errada, ela está certa, mas para aquele momento não é o melhor. Para aquele grupo não é o melhor. Então, esse exercício de economia de bens, de pensar o que é melhor para o grupo, eu penso que ajuda demais. Essa tentativa de atuar realmente pode parecer chavão, mas eu me coloco aqui como cobaia. Para mim, isso ainda é algo que tem que ser muito desenvolvido. Realmente trabalhar pela intercooperação e zero pela competição. Não dá. E se a gente fizer isso, esse tipo de conflito, eu acho que não vai acabar nunca, até porque a divergência faz parte, principalmente no nosso nível evolutivo. Eu penso também que conforme a pessoa vai evoluindo, a questão dos mega ou macro consensos, eu não sei qual é o termo que o professor Valdo usa,
Mas eu tenho essa compreensão de que quanto mais evoluído você é, quanto mais a evolução vai acontecendo, mais os consensos cosmoéticos são facilitados. Aquilo é banal para as pessoas, né? É igual o não matar, né? Para um determinado grupo, né, de congéus, sei lá, pessoas ainda bem longe de um nível evolutivo um pouquinho melhor, isso ainda está em questão, né? Isso ainda é uma questão. Não, mas realmente, não, mas como assim? Eu vou detonar fulano. É duro a gente pensar nisso, mas essa é a realidade do nosso planeta. É a dura realidade. Para o nosso nível, imagina, gente. Claro, imagina, isso é um consenso, não é verdade? É mais do que consenso, ninguém nem discute isso, não. Como você vai matar alguém? Então, para mim, isso fica um pouco óbvio, sabe? Quanto mais a gente vai galgando, esses consensos cosmoéticos, eles ficam banais para a gente, né? E aí a gente tem aquela correlação. Quanto mais consenso cosmoético um grupo tem, obviamente, menos lei ele precisa. Não precisa regrar nada. Não precisa mais regrar, não precisa estar escrito que aquilo não é bom. Porque ninguém mais faz, né? É consenso. Então, eu não sei se ajudou. Muito, muito, muito. Eu tinha feito essa ampliação ainda. Mas, assim, nesse sentido, ainda dando continuidade, tem um antagonismo que você coloca, eu achei, assim, muito legal, que é o antagonismo autodefesa egóica da autobiografia e defesa cosmoética da ficha evolutiva pessoal. Você podia comentar ele também, e aí, assim, a gente consegue fechar melhor. Essa questão da autodefesa egóica, da autobiografia, é que eu desconfio que a maioria dos conflitos dos pré-serenões, e aqui eu estou incluindo a gente, tá? Aqui CCCI também, né? Eu penso que a maioria acontece porque a gente ainda escorrega em autodefesa de autobiografia. A gente ainda está mais preocupado de mostrar quem é, sabe? Dar carteirada, ó, sabe com quem você está falando. E eu tenho uma biografia melhor que a sua, e eu sou melhor nisso. E a outra coisa é espraiar para o multidimensional, para o que realmente importa, que é o saldo da FEP. Se a gente também entra nessa linha de defesa cosmoética de FEP, o negócio também muda totalmente de figura. Porque a gente passa a se preocupar com o que realmente vai ser mais importante evolutivamente. A gente sai desse mérito do ganhar e do perder, do melhor e do pior, da minha opinião ser mais avançada que a sua, eu sou mais inteligente que você. Nada a ver, o meu cargo é melhor que o seu, eu tenho mais poder que você, nada disso. A gente transpõe tudo isso, né? Extravasa, manda para o escambau, como dizia o Sovaldo. E as coisas tendem a ficar mais claras, né? Se a gente, mesmo que a gente não tenha muita noção precisa, né? Porque alguns conceitos da Conscienciologia são muito avançados, né? Essa coisa de FEP, pelo menos, eu imagino, assim, tem uma vaga ideia, mas... né, a gente sabe, tal, para ter chegado no curso intermissivo, a FEP já estava um pouquinho melhor, mas, assim, imaginar exatamente por quê, o que foi melhor ou pior, a gente começa a mapear, fazendo autoconscienciometria, tendo retrocognição e tal, mas é tudo assim, ainda vislumbre, né? Mas eu acho que só pensar nisso, raciocinar, que seja... conceitualmente já ajuda muito. Não, eu achei muito bom, assim, porque parece uma técnica de desenvolvimento de autodiscernimento mesmo. Né? Porque às vezes você está ali com uma decisão bem pensado, que tem algo importante para decidir, aí você putz, eu estou defendendo a minha o meu biografia, ego, estou defendendo a biografia, o que eu estou defendendo aqui, né? E às vezes a pessoa não quer sair da posição de defesa, mas ela fala, não, mas talvez se eu defender a minha evolução, a evolução do meu grupo, que acaba sendo sinérgico, né? Eu vou ter mais discernimento nessa escolha. Então, achei assim muito, muito interessante isso aqui.
Porque aí dentro disso que está falando, eu lembrei do negócio. É que também, considerando aquela hipótese, né, de um reagrupamento nosso dos intermissivistas aqui na CCCI, considerando que a gente já teve retrovidas com alguns grupos juntos, eu não sei bem, ninguém sabe muito como, né? Tem que esperar conversar com o transmissor para clarear um pouco. Mas a gente também tem uma tendência a fechar em função dos holopensenes, dos grupos que a gente, dos subgrupos que a gente tem na CCCI. Então, as pessoas com interesses específicos se reúnem em torno de um grupo de pesquisa ou de uma instituição, o que já é muito positivo, né? Agora, dentro dessa união, ainda precisa pensar sempre no grupo maior, né? Agora, aí tem aquela coisa das raias conscienciocêntricas, né? Até eu tenho um verbete sobre isso. Agora, tem uma pergunta aqui, dentro da linha da seção Principiologia. Você poderia expandir o princípio coincidência opositório? Eu gosto muito desse princípio. A professora Malo escreveu um verbete. E esse princípio coincidência opositório é concordância entre opostos, né? Então, ela diz mais ou menos assim, que é o ponto de convergência entre duas ou mais ideologias, construtos ou posicionamentos opostos, demarcando a linha extrafísica anticonflitológica da concórdia possível de interseção, né, interassistencial. Bom, por que eu coloquei esse princípio aqui? É que a gente pensando na convergência de mega interesses, a gente está, de certo modo, atuando com esse princípio. No momento que pessoas de grupos distintos ou de credos distintos se reúnem em torno de uma causa maior, melhor para a maioria, enfim, evolutivamente melhor. Então, é como se o que tem de mais díspare entre essas pessoas, que é claro que tem a ver com a sua pergunta, eu penso que esse princípio ele tangencia alguma coisa da sua pergunta sobre a questão das divergências de opiniões, né? É claro que na CCCI tem pessoas com passados, com ideologias muito divergentes. É óbvio, isso que é óbvio, né? Em algumas discussões, debates, e por isso que é importante o debate. É evidente que as pessoas pensam de maneiras diferentes, que as pessoas têm que ser PCs diferentes, né? Elas têm códigos, elas têm padrões diferentes de cosmoética. Então, a questão do princípio coincidência opositória é muito bacana, porque é como se tem uma coincidência dentro dessa oposição, tem algum ponto de convergência que vai propiciar que não só os amparadores atuem, quanto as próprias pessoas, elas em si, atuem em prol de algo cosmoético, evolutivo, enfim. E mesmo que elas tenham ideologias bem antagônicas, bem oponentes, né? Tem alguns princípios, algumas teorias, acho que são mais princípios mesmo, do paradigma consciencial, que eles meio que delineiam assim, essas convergências que são comuns a todos nós, né? Que, independentemente da gente pensar muito diferente, a gente vai estar concordando, vai estar em consenso com alguns pontos, né? E também esse princípio, ele é bem pertinente para essas questões todas mundiais, não é? A partir desse princípio de coincidência opositório, que eu penso que é possível a pacificação de alguns grupos, de alguns países, de pessoas líderes tomarem a frente de alguns movimentos em prol de acordos de paz, enfim, por aí vai. Agora, a gente tem uma pergunta aqui na binomiologia. Você pode comentar o binômio limite da assistência, limite do assistido? Esse binômio, ele tem verbetes sobre isso, e é interessante porque existe isso e a gente precisa considerar, né? Até onde que a gente pode ir com assistência e até onde
com a assistência em si e o limite do assistido, né? Que é como que a gente precisa entender o limite do assistido para a gente não fazer aquela questão do estupro evolutivo. E isso tem uma relação com o nosso tema, no sentido de que qualquer convergência de mega interesse exige que a gente tenha compreensão disso, né? Por exemplo, a gente pode estar aqui na Cognópolis com uma mega convergência aí de proexis grupal. A gente tem os nossos valores, né, na CCCI, mas a gente tem um limite para fazer assistência, por exemplo, com as pessoas que permeiam as nossas vidas, né? Nos condomínios, como a nossa colega colocou, nas nossas casas. A gente tem essa coisa da convivialidade, dos limites de assistência das pessoas, o limite dos assistidos nossos. Então, foi nesse sentido que eu coloquei. Agora, tem uma pergunta aqui na parafatologia. Você poderia comentar sobre o amparo extrafísico de função de personalidades públicas? Nosso teletertuliano de Goiânia. Eu pensei nesse item porque eu penso que esse tema que eu coloquei aqui, o tema da convergência, ele tem muita relação com, por exemplo, com o papel social de uma personalidade pública, de um homem público, uma mulher pública, enfim. E é claro que essas pessoas, quando elas estão bem intencionadas, elas vão ter um amparo extrafísico de função. Por que não teriam, né? Se a gente que tem uma atuação não, às vezes, nem tão ampla, ou tão ampla, não importa, mas é claro que todas as pessoas, e isso é um consenso na Conscienciologia, né? Se a pessoa está voltada para assistência, ela vai tender a ter amparo. E então eu penso assim que nesse caso é bem importante, porque infelizmente a grande maioria, né, se não todos, a grande maioria das personalidades públicas não tem a menor noção do que seja amparo de função. Se elas tivessem, talvez elas refletissem um pouco melhor sobre os próprios atos, passassem a se questionar mais sobre o que elas poderiam fazer pelas pessoas, muitas vezes pessoas que colocaram elas em determinado papel, né? Nem sempre, mas tem muito papel de personalidade pública que ela foi ali eleita, né, para assumir determinada função, ou às vezes não, né, tem outras maneiras, mas de todo modo esse respeito ao amparo extrafísico de função, eu acho muito interessante. E também aí a gente pode pensar até nessas análises que eventualmente se faz de personalidades públicas mais positivas, a gente pode perceber o quanto que elas tiveram em alguns momentos algum tipo de amparo extrafísico de função. E o quanto que isso é importante, fundamental para o êxito delas, né? A gente aqui no Tertuliário teve a oportunidade de assistir o professor Valdo falar várias vezes sobre a questão de alguns políticos, de alguns homens públicos bem intencionados, positivos, e de atuação de amparadores, né, junto a eles, né? Não estou lembrando aqui de nenhum caso específico, mas ele contava vários, assim, pessoas que tiveram, né, que tinham amparo porque eram positivas e tinham um cargo muito importante, sério, para a sociedade. E a gente pode pensar no quanto que essas pessoas, desses projetos, dessas organizações, a condição também do infiltrado cosmoético, que eu já ia esquecendo de falar, que é importantíssima essa condição do infiltrado cosmoético nesses organismos de interesse, de mega interesse, né?
Tem, a gente sabe que tem pessoas lúcidas que estão ali de modo anônimo, ajudando no processo do bem comum, da ajuda, da interassistência policármica, né? Me chamou bastante atenção na patologia, na página 21, que acho que é bem importante. 21? Na 21, que é na 8ª linha, a defasagem de carga de convivialidade e afinidades. Porque lá na realismologia, você colocou ali também no item 1, né, que é a cognopoliologia, que tem a ver com a questão... Está bem relacionado. Está bem relacionado. A gente pode fazer isso, direto, acho que tem alguma uma interação. Uma interação aí. Aqui, veja bem, eu coloquei nessa listagem de realismologia, são, dentro dessa especialidade, cognopoliologia, que é um verbete que o professor Valdo não chegou a defender, mas ele escreveu. E justamente ele está falando ali da questão do papel da cognópolis. Então, é um empenho, a gente tem que se empenhar nessa condição, em prol da coesão da CCCI. Eu não sei se você reparou que eu não coloquei em prol da coesão grupal local. Aqui é em prol da coesão da CCCI, da maior. Não entendi. Eu queria não que é só de quem está aqui. Como você vê essa defasagem? Então, mas o que eu penso? Que assim, a gente quando fez a Maxi Proexis, né, se programou e tudo, e aí tem as I6, os grupos, né? É claro, isso para mim é óbvio, eu acho que, não sei, deve ser para a maioria, que quando isso foi programado com o transmentor, a gente, dentro do que seria melhor para a nossa situação, né, para a nossa evolução e para a assistência que a gente tem que fazer, a gente escolheu algumas especialidades, a perspectiva de atuar em algum grupo convergente com aquela especialidade, possivelmente alguma instituição, enfim, não importa. Mas a questão é que essa carga de convivialidade que a gente teve com os nossos colegas intermissivistas, ela é díspare, ela varia. Tem pessoas que eu já convivi muito e em situações bem mais homeostáticas. Tem outras que não, que a convivência não foi tão amistosa assim, que a minha relação com a pessoa é mais para ajuste, é mais dentro daquele princípio de reparação, de restauração, entendeu? Outras não, já entra naquela linha da amizade raríssima, que você já teve relação super forte e boa com a pessoa, homeostática, e que a gente tem pessoas que você, no dia que você conhece, você já tem uma interação absurda, já quer dar mão, sair de mão dada com a pessoa fazendo algum trabalho na conscienciologia, não é verdade? Então, eu coloquei isso aqui, eu fiz questão de colocar, porque eu acho que a gente tem que estar lúcido para isso. Existe uma defasagem de carga de convivialidade. Não é igual com todos. E a gente tem que entender isso e tem que dar desconto, né? Então, você tem que ter uma certa perspicácia para lidar com essas coisas, né? Aquele grupo, aquelas pessoas que você já sabe que não são tão afins a você, você tem que ficar ligado, né? Já atuar de uma maneira mais profilática, já dar o melhor de você, mais do que você daria para uma pessoa que você já tem uma intimidade, que já tem uma afinidade muito maior. Resumindo a ópera, Terezinha, é muito mais difícil a gente conviver com uma pessoa que a gente não tem tanta afinidade. E é óbvio que isso acontece em qualquer grupo, inclusive o nosso, você concorda? Então, é nesse sentido que eu coloquei. Então, esse empenho, na minha opinião, para o êxito da Maxi Proexis grupal, ele é fundamental. O empenho dos cognopolitas em prol da coesão da CCCI. Tem que se vira, meu filho, dá seu jeito. Tem que dar um jeito do negócio ficar minimamente harmônico, né? E não ficar na pressão, não dá. Gente, porque é uma vergonha se a gente pensar nos níveis de problema que tem no planeta. É ridículo a gente ter algum tipo de pressão interna aqui entre nós. Não dá, não tem sentido.
não dá, não conjumina, porque é tanta confusão que tem rolando, planeta fervendo, literalmente fervendo. Falei, nossa, Dulce. Nossa, ainda bem que é o planeta água. Outro dia eu tive esse insight. Eu tive esse insight, foi extrafísico. Era, o verbete sorteado era água, não sei o quê. Era, desculpa, era da nossa verbetógrafa. Era alguma coisa de nascente de água doce, acho que é esse o verbete. E eu tive esse insight que eu nunca tinha, é óbvio, mas eu nunca tinha pensado, sabe? Do quanto que a hidroenergia ajuda a acalmar os ânimos do negócio fervendo. Essa tua ideia, né? Que o professor Valdo uma vez brincou que aqui na CCI tinha muitos ex-cristãos. Então a crista muito grande, aí quebrou a crista. Agora está com a crista toda quebrada. Muito bom. Ex-cristão, excelente. Dulce, na página 21, na parafotologia, a última linha, eu achei interessante aqui, a qualificação interassistencial dos intermissivistas convergindo para o megaprojeto reorganológico planetário. E você fala muito isso na frase enfática. Você pode fazer esse link aí para nós? Sim, Maria Luísa. É claro que a gente pensa, eu gosto de pensar grande, tento pelo menos, mas é claro que a gente tem que trazer os temas e os assuntos que a gente pesquisa e estuda para a nossa intraconsciencialidade, não é verdade? Senão não tem graça. A gente tem que fazer reciclagem, tem que se mexer assim dentro da nossa, do que é ego, né? Do que é intraconsciencial. Então, essa questão da qualificação interassistencial dos intermissivistas, na minha opinião, isso tem uma relação direta, é inexorável a pessoa fazer reciclagem. A pessoa precisa fazer reciclagem para ela se qualificar e poder fazer uma assistência do nível mais alto, melhor. É a melhor maneira, é o melhor modo de contribuir com esse mega projeto planetário, né, que é o mega projeto aí da Equipex, dos Serenões e CLs para o planeta Terra nesse momento, que eu acho que é a grande riqueza. Assim, para mim, esse assunto, Reurbex, para mim, me motiva muito, né, porque ao mesmo tempo que você lida com essa coisa do planeta, de ver essa coisa grande, você lida obrigatoriamente com a Recim. Uma coisa, é a mesma coisa, né? Na verdade, a Reurbex, o professor Valdo até respondeu isso diante de uma pergunta de uma colocação, ela até colocou isso, nossa amiga Aline, que estuda para reurbanologia, né? E ela colocou, enfim, ele confirmou, e essa questão da mega Recim, da importância das Recins, né? Então, as nossas atividades na CCCI, nas nossas instituições, no nosso voluntariado, eles têm esse papel fundamental de ajudar o nosso desempenho reciclogênico, né? Quanto mais a gente compreende isso, mais a gente se sai melhor no voluntariado. E tem muita gente que ainda não entendeu isso, né? Que acha que, eu estou ajudando a IC, eu estou ajudando. Tudo bem, ajuda mesmo, tem que ajudar, porque senão, cadê a conscienciologia? Mas a pessoa também está sendo ajudada, senão não é voluntariado conscienciológico, né? O motivo maior do uma IC começa em fazer assistência para quem está ali, né? Então, é por isso que é importante a pessoa se encaixar na IC certa. Que seja a IC do momento, né? Não significa que ela vai ficar ali a vida toda, mas eu mesmo já voluntariei em várias ICs. Mas é o IC do momento dela. Então, esse entrosamento, na minha opinião, é o que vai gerar qualificação interassistencial, fazendo essa convergência para o mega projeto para reurbanológico. Certo? Certo, a frase enfática. Frase enfática. Então, na era da Reurbex, a convergência de mega interesses é iniciativa providencial, potencializando senso de universalismo e mega fraternidade
pela união e valorização dos trafores grupais. Porque esse é o gancho, né? É a união pelos trafores. União por trafar já chega, já deu, né? É toda a nosografia planetária. A gente precisa reunir pelos trafores, ver o que a gente tem de bom e tirar partido disso. Alguma coisa a gente tem de positivo que fez a gente se reunir, né? Isso aqui mais na nossa vida aqui de CCCI. Mas a gente pode pensar também na convergência dos trafores grupais dessas organizações mundiais, né? Esses organismos não governamentais. Tem instituições muito interessantes, né? Voltadas assim para assuntos muito sérios, muito assistenciais, e você vê assim aquele grupo super motivado, super do bem, e pensando no que pode fazer para melhorar. Então eu acho que, sinceramente, eu acho que tem tudo a ver com a Reurbex, com o clima da Reurbex, com o espírito da Reurbex, né? Esse tipo de convergência, porque é como se a coisa vai ficando tão mais complexa, tão mais difícil, né? Conforme previsto, colocado pelo professor Valdo, até 2075, não é isso? Até lá a coisa vai se complexificar e só depois é que começa a acalmar. Que nada mais lógico do que ter essas reuniões, esses grupos mais homeostáticos, tentando, de algum modo, amenizar a problemática, né? Então, que tenham muito mais, né? Que apareçam outros grupos e que a gente consiga cumprir o nosso trabalho, dar continuidade, né? Nós aqui da CCCI. Então é isso, gente. Nosso tempo esgotou. Agradeço muito a presença de vocês, perguntas, participação, tertulianos, teletertulianos, a equipe do tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. As pontuações da terçura de hoje foram 19 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 13 perguntas enviadas online. Para hoje temos 2 recados. A Marta Brito, com efeitos do perdão, e a Terezinha Mello, com o curso Pangrafologia Verbetológica. Boa tarde. A CIP convida todos para o curso Efeitos do Perdão, do professor Mário Oliveira, nos dias 3 e 4 de junho, na sede da CIP. É um curso teórico e prático com exercícios de perdão e técnicas energéticas parapsíquicas. Temas que serão abordados: evolução consciencial, relações grupo-kármicas, entendendo o perdão, hétero-perdoador e auto-imperdoador, benefícios do perdão, dificuldades em perdoar, traumas da infância no adulto, repercussão do não perdão, benefícios do perdão, perdão versus vingança, sentido da culpa, na busca da paz íntima e exercícios do perdão. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde a todos. A Enciclosapis vem convidar para o curso de campo que vai ocorrer nesse final de semana, de 26 a 28 de maio, chamado Pangrafologia Verbetológica, que vai ocorrer aqui no campus da OIC, com os epicons do Cidal e Hernani Brito. Um dos objetivos, entre vários, do curso será favorecer o extrapolacionismo parapsíquico por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico, favorecer a escrita parapsíquica, tarística, em prol do completismo grupal do mega projeto da Enciclopédia da Conscienciologia. Lembrando que as inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC, prefixo 45 2102 1499. Que existe também desconto de 50% para pessoas acima de 60 anos. Obrigada, e sejam todos bem-vindos.
Para amanhã teremos o verbete Fortalecimento do vínculo com o amparo extrafísico, da especialidade Amparologia, com a verbetógrafa Lauísa Barbosa. Uma boa tarde a todos e até amanhã.